Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós ainda estamos na carta de Tito. Carta muito importante, a cartinha curtinha, gostaria de incentivar você a ler a carta inteira, uma carta muito bonita, que Paulo está ajudando Tito. Ele é um jovem pastor, Paulo deixa ele em Creta para organizar as igrejas lá, e aí ele manda uma carta para dar uma dica, porque o lugarzinho lá era meio complicado, então Paulo sente que é complicado para um jovem pastor, então ele manda uma carta para ensinar Tito como é que ele deve se comportar, como é que ele deve lidar com a liderança, como é que ele deve lidar com as pessoas da igreja. Sensacional a carta, leia a carta inteira, é uma carta extraordinária. E antes de ler o versículo de hoje para você, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, seus familiares, pessoal da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver o versículo de hoje. O versículo de hoje é sensacional também. Capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo diz. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Eu vou deixar esse versículo aqui aberto aqui para se você estiver assistindo, né? Para você ler o versículo, né? Lembra o pessoal da igreja que se sujeitem aos que governam. Deus criou o governo. Deus criou o governo. Quando eu falo governo, é o sistema de governo, né? E existem 4 tipos de governo, né, que Deus criou. É o governo próprio, quer dizer, você se governa, como é que você tem que lidar com você mesmo e fazer as coisas, como é que você tem que se comportar, se controlar, ter domínio próprio, aquele negócio todo. O segundo governo é a família. E Deus instituiu a família, né? Instituiu o governo da família. Então, é os pais, né? O pai, a mãe, os filhos, como é que eles se relacionam um com o outro. E Deus dá regras para esse tipo de relacionamento entre eles, marido e mulher, os pais e os filhos os pais, o pai e o filho, a mãe, aquele negócio todo. Deus dá regra para esse tipo de governo. Depois vem o governo da igreja. E Deus instituiu o governo na igreja. Então tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, como é que funciona, como é que o povo responde, o que é a obrigação do povo. Então são instituições criadas por Deus. E aí tem o governo civil. A gente pensa, o governo civil é um governo ateu, é isso, é aquilo. Não. Deus criou o governo civil. O problema são os homens que estão lá, né? Ou as mulheres. Mas o governo, a instituição é criada por a ideia de Deus. A gente tem que entender isso. É por isso que Paulo fala essas coisas. Lá em Romanos 13 ele vai falar a mesma coisa. Tem que obedecer, tem que respeitar, tem que honrar. Por quê? Porque a instituição foi criada por Deus. Então nós temos que orar por eles, nós temos que obedecer, nós temos que fazer. E aqui Paulo fala uma coisa muito interessante. Fala, estejam prontos, sejam obedientes, mas estejam prontos para fazer toda a boa obra. Toda boa obra. Esse é o grande tchan do versículo aqui. É que nós vamos obedecer, vamos fazer aquilo que é bom, aquilo que é legal de acordo com a lei de Deus. Eu não sou obrigado a obedecer algo que Deus não quer que eu obedeça. Então é muito importante a gente entender isso. Não vou desonrar, etc. Simplesmente não vou fazer. E, em alguns casos, vamos pagar o preço por não fazer. Né? Tem o preço que paga, infelizmente. Porque aí vem perseguição, vem isso, vem aquilo. Tem um monte de coisa que acontece, tem várias consequências. Mas esteja preparado para fazer aquilo que é bom. Toda boa obra, tudo aquilo que eles pedirem para a gente fazer. E é algo bom, algo aprovado por Deus, faça. Mas é um governo ruim, ele está pedindo algo ilegal, errado, contra as escrituras? Não. Então faça. E a gente tem que ter sabedoria para lidar com isso, mas reconhecer que os governos foram criados por Deus. Essas instituições não são humanas, não, são criadas por Deus. E a família, a igreja e a instituição civil são criadas por Deus. E a gente tem que entender isso e tem que respeitar, porque foi criada por Deus. Eu sei que é difícil, é complicado algumas vezes, mas o que eles pedirem para a gente fazer de bom,
a gente vai fazer. O que eles pediram para fazer de acordo com a Escritura, Deus concorda com isso? Concorda, tem que fazer essa parte, então vamos fazer. Então é extremamente importante a gente aprender isso e saber lidar com isso. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.